Vamos à revelação de número 1. Ela veio através do meu pai Xangô. Caô, meu pai, bendito seja a presença de Xangô nesta mesa. O que acontece aqui? Xangô vem falando a respeito de pessoas que iniciaram um novo desafio recentemente. Provavelmente um desafio de trabalho, um desafio financeiro. Talvez essas pessoas estejam em um novo cargo, em um novo setor, em um turno diferente daquele em que estiveram anteriormente. Pode ser que essas pessoas tenham conseguido empregos em outras empresas, em outras instituições. Ou, de repente, aqui, a gente tem pessoas que montaram um negócio próprio. E eu tô vendo que essas pessoas estão sofrendo demais com o processo de adaptação. Estão enfrentando dificuldades com a distância, talvez com a equipe, com o trabalho, com a comunicação corporativa. Essa novidade, que por sinal é benéfica do ponto de vista financeiro, vem trazendo alguns obstáculos, algumas dificuldades. Tem gente pensando até em desistir, jogar a toalha, pedir demissão. Pai Xangô vem pedindo para que vocês não esmoreçam. Continuem firmes, fortes, vocês vão se adaptar, vai haver o dissipamento dessa negatividade e vocês terão vitórias. É uma fase mais difícil que vocês precisam passar para o engrandecimento, a evolução espiritual de vocês. Engraçado que Mãe Euá trouxe um conselho muito parecido em um outro signo, em uma situação totalmente diferente dessa. Então, Pai Xangô vem pedindo para que vocês não se precipitem, não hajam por imaturidade, não façam nenhuma bobagem, porque vocês podem se arrepender futuramente. Agora, é diferente se a pessoa falar assim: eu estou trabalhando em uma empresa há pouco tempo, não estou gostando, tenho uma proposta melhor, numa empresa concorrente ou até mesmo de mais dinheiro para voltar ao meu antigo emprego. Com certeza, vocês devem aceitar, mas não é bem o que eu estou vendo aqui. Eu vejo pessoas que precisam permanecer, porque provavelmente ainda não tem outras portas, estão fazendo um tempestade no copo d'água por conta dessas dificuldades, que com um pouquinho mais de esforço e dedicação na força de Pai Xangô, vocês conseguem superar. Então, talvez, só talvez, tenham pessoas assim um pouco amolecidas aqui, querendo correr de um desafio por medo, e Pai Xangô vem dizendo: nananina, não, vocês precisam permanecer, porque todos esses obstáculos serão transponidos e a vitória será de vocês. E adiante vocês terão a conclusão de um aprendizado importante através deste processo. Como a gente tem a presença de Pai Xangô, que é justo, eu não acredito que esse ambiente seja tóxico, adoecedor. Existe sim uma dificuldade de adaptação pela qual talvez alguns de vocês não estejam muito tentados a passar. E Pai Xangô vem dizendo que vocês precisam destes desafios para serem fortalecidos. Tá bom, meus amores? Caô, meu Pai Xangô. Bendito e abençoado papai. Vamos ver aqui o segundo orixá, o Sanhe. Eu sempre digo que nos meus estudos, na minha forma pessoal de ver, esse orixá é como se fosse o farmacêutico dos orixás. Ele sempre tem a medicação correta. É assim, eu tô vendo pessoas que vivem uma situação de equilíbrio e desequilíbrio constante. Eu não sei se essas pessoas estão em um relacionamento tóxico, existe uma possibilidade muito grande de que isso esteja acontecendo. Podem ser pessoas instáveis emocionalmente, talvez instáveis psiquiatricamente. Por exemplo, aqui a gente pode ter pessoas que são bipolares e nem sabem porque nunca foram no psiquiatra. Talvez pessoas que estejam muito deprimidas, muito ansiosas, experienciando crises de pânico e não fazem o tratamento medicamentoso que precisaria ser feito pelo fato de não se buscar guarida médica. Eu acho que pode ter também pessoas que estão infelizes em um ambiente de trabalho muito cheio de altos e baixos. O que eu vejo? Que essas pessoas vivem uma constante montanha-russa em algum aspecto da vida. Existe uma estabilidade muito passageira que frequentemente é substituída por um período tóxico, negativo, ruim, difícil, cheio de obstáculos.
E tudo isso faz a pessoa ter muitas incertezas. Se deve permanecer na relação, se deve permanecer no trabalho, será que eu tenho ou não um transtorno mental? Será que eu devo ou não procurar um psiquiatra? Será que eu tenho um transtorno emocional passivo de ser tratado com psicólogos? A pessoa vive numa dúvida. O que o San vem dizendo? Que vocês precisam buscar a cura de vocês. Quando vocês buscarem essa cura, vocês vão encontrar automaticamente a resposta que vocês precisam para se decidirem por qual caminho seguir. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou enxergando, Leão. Imagina que uma pessoa tem dúvidas a respeito de estar ou não depressiva, ansiosa, em burnout, ser bipolar. Ela precisa procurar orientação médica. De um clínico geral, de um psiquiatra. Ah, mas e se eu chegar lá e eu não tiver nada disso? Simplesmente o médico vai te dizer, você não tem nada, teu caso é outro. Agora, se vocês não procuram um médico, como é que vocês vão saber? Veja, essa semana eu descobri que, apesar de eu estar tomando remédios fortes, a minha pressão ainda está alta. Eu tive que voltar ao cardiologista. Se eu não faço o aferimento da pressão, como é que eu vou saber que ela está alta ou baixa? Eu tenho que fazer esse controle. Corri o risco de eu fazer o aferimento e a pressão estar normal? Sim. Corri o risco de eu voltar no cardiologista e ele falar, não, tudo bem, essa pressão é aceitável? Sim, mas é melhor você ter uma informação do que não ter. Por exemplo, numa segunda situação de cura, imagina que aqui a pessoa vive um relacionamento afetivo ou um relacionamento familiar cheio de altos e baixos. Esse relacionamento traz alguns períodos de estabilidade e depois só traz brigas, descontentamentos, humilhações. Vai manter uma relação assim para quê? Não precisa nem de ossanhe para dizer que isso não é saudável. Então, se vocês buscarem essa cura, vocês vão entender que longe dessas pessoas, vocês evitam esse efeito montanha-russa. Porque se não existe uma frequência de prosperidade, obviamente é porque a relação não é próspera. Numa situação de trabalho, tem a questão da sobrevivência. Às vezes o trabalho não tá bom, mas vocês precisam permanecer porque não tem outra em vista. Isso não significa que vocês não podem começar a procurar, mandar currículo. Então, quando o San fala sobre cura, é no sentido figurado da palavra, é no sentido de achar uma solução, tomar uma atitude, buscar uma providência, pensar a respeito da situação com frieza, com estratégia, para que se chegue em um consenso. E assim, vocês vão concluir, vocês vão tirar essa venda que está nos olhos de vocês e vão poder seguir adiante. É isso que o San fala de maneira subjetiva. Tá bom, meus amores? Vamos à revelação de número 4. Logunedê. Olha, é um pouco interessante o que Logunedê vem trazendo aqui, porque vem falando sobre uma pessoa que vai passar por uma tentação. Provavelmente, pelo que eu vejo aqui, essa pessoa tem um compromisso oficializado e vai se sentir atraída por uma outra pessoa. Tem mulher envolvida na situação. Então, podem ser mulheres heteroafetivas ou mulheres homoafetivas. O que eu não vejo nessa revelação? 2 homens. Um triângulo amoroso entre 3 homens, obrigatoriamente. Pode ser um triângulo entre uma mulher e 2 homens, entre um homem e 2 mulheres, entre 3 mulheres, mas não entre 3 homens. E Logunedê vem dizendo que essa tentação pode levar vocês à ruína, porque vocês não têm preparo emocional para lidarem com as consequências adversas que essa tentação vai trazer. Então, se vocês, mulheres, estão comprometidas com alguém e se sentem tentadas por uma outra pessoa, dissipem essa tentação ou, no mínimo, rompam as relações anteriores para que vocês possam cair nesta tentação sem incorrer em adultério. Homens, se vocês têm as companheiras e querem agir pelas costas delas, saibam que vai dar ruim. O mesmo vale para as mulheres homoafetivas. Então, aqui ele já vem dizendo que esse processo não vai ser benéfico. Existem situações também onde um casal já perdeu o desejo, principalmente sexual. Então, existe um relacionamento, um compromisso, mas alguém já não sente mais desejo pelo outro
pela outra, talvez a vida íntima esteja muito comprometida. Gente, cá entre nós, não é adultério que vai resolver essa questão. Talvez divórcio, uma conversa, tentar entender os pormenores que estão afetando esse relacionamento. Será que o amor acabou? Será que tem alguém se descuidando por demais, né? Talvez até em hábitos de higiene. Ah, mas o marido não faz a barba, mas a mulher acorda e não escova o dente. Sabe esse tipo de coisa que às vezes nos parece banal, mas que destrói o desejo? É importante que vocês observem. Adultério, traição, nunca é resposta para nada. Até porque uma coisa que eu falo, podem até me criticar, mas é verdade. Ninguém gosta de gente traíra. Nem eu, nem vocês. Só quem tem misericórdia com esse tipo de gente é a espiritualidade por conta da evolução. Agora, nós, réis mortais, não gostamos de traíra. Ninguém gosta, nem a pessoa que trai, muito menos a pessoa que é traída. Então, não caiam em uma armadilha que pode prejudicar vocês e que posteriormente vocês terão aí uma energia negativa envolvida por conta de uma tentação que às vezes até nem satisfaz ou satisfaz por bem pouco tempo. É isso que Logunedê traz para o signo de Leão. Vamos ver a revelação de número 4. Enroscou a cartinha do orixá aqui. Nós temos a mãe Obá novamente vindo à baila. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que ela aparece na rodada de vídeos que eu estou produzindo hoje. Mãe Obá vem pedindo para vocês tomarem cuidado com uma figura masculina. Um homem jovem, não idoso. Então, ele deve ter de 18 a 59 anos. Na verdade, é assim, talvez ele tenha até menos. Eu acho que de 18 a no máximo 48 anos. Ele tem uma vibe bem jovem. Ele não é idoso, então ele poderia ter até 59 anos, mas eu tenho cá para mim, pela sensação de aparência, que ele tem ainda menos idade. Ele não deve nem ter chegado aos 50 anos. Eu não sei se esse homem pode ser um pretendente de vocês, o chefe, o patrão, o colega de trabalho, o filho, o enteado, o padrasto. Mas eu sinto que esse homem pode trazer um malefício muito grande à vida de vocês. Justamente por esse motivo, Obá vem pedindo alerta. Eu vejo que esse homem, ou tem más companhias, ou anda com pessoas que realmente não são boas. 2, ele pode estar mancomunando com outras pessoas algum tipo de rasteira contra vocês. Então, pode ser um colega de trabalho, FDP, pode ser um chefe, pode ser um subordinado, inclusive um cliente. Eu vejo que ele conversa, ele tem relações com outras pessoas que também não gostam de vocês, e existe aí um rol de conversas onde vocês, leoninos e leoninas, são malhados por ele e por essas pessoas. Talvez ele esteja fazendo a cabeça de alguém contra vocês. Aqui a gente pode ter, por exemplo, a alienação parental. Um pai alienando os filhos contra a mãe ou contra um outro pai, por exemplo, no caso de ser uma aliança homoafetiva, né? De repente um casal homoafetivo que tem filhos, mas que se separou em algum momento. Pode ser o padrasto colocando mãe, irmãos contra vocês, tá? Tem uma energia masculina, então eu não vou trabalhar com a possibilidade de ser 20% mulher, 80% homem. Obá vem pedindo cuidado. Esse homem pode ser um golpista, um fraudador, de repente até um profissional que vocês querem e não devem contratar, um advogado corrupto, um médico que muitas vezes não é nem médico, usa CRM falso. Cuidado para, de repente, esse homem não ter, assim, vínculo com alguma facção criminosa, e aí vocês se envolvem com eles, acabam tendo algum tipo de prejuízo, tá bom? Se Mãe Obá vem trazendo esse alerta, o melhor que vocês fazem é se acautelar. Pode ser um homem com quem vocês queiram ter uma conexão de negócios, mas que não vai representar uma boa aliança. De repente, ele é mau caráter, desonesto, de repente, ele vai querer tomar alguma coisa de vocês. Numa relação de sociedade, ele vai querer fazer vocês os escravos, os empregados não remunerados dele. Então, eu vejo uma figura masculina que pode ser muito malévola e que vocês precisam prestar atenção.
Nas características físicas, eu tô vendo um homem que é assim. Ele pode até ser branco, mas eu tô vendo uma pele bronzeada. Não é uma pele branca como a minha, por exemplo. Então, ainda que ele seja um caucasiano, ele deve tomar sol constantemente, ou ele tem uma ascendência, por exemplo, espanhola, que são pessoas que às vezes têm uma pele mais morena, né? Talvez uma ascendência latina. Se for um homem negro, a tonalidade da pele dele muito semelhante à do Léo Santana. Eu não tô sentindo que sejam homens negros com pele assim muito escura como a do Pelé. Não é uma regra, pode ser que tenha, mas a maior visão que eu tenho aqui é de um homem mais jovem, tem uma pele bronzeada, uma pele branca exposta ao sol ou uma pele morena por conta de alguma ascendência. Não acho que seja indiano, indígena. E se for um afrodescendente, tem a pele nessa tonalidade, pode inclusive ser um afrodescendente que também tenha descendência europeia. Então, de repente, por isso que me dá a impressão de ter uma pele assim mais morena, tá? Fiquem atentos a homens com essas características. É óbvio que loiros, asiáticos, ruivos, negros de pele mais escura também estão elegíveis, infelizmente. Mas eu tô compartilhando com vocês as principais características que eu sinto ao olhar para esta carta. Se Mãe Obá está avisando, não vamos desconsiderar a orientação desta orixá, tá bom, meus amores? Vamos agradecer aos orixás, saravás, meus protetores, mentores, meus orixás queridos. Obrigado pela participação. Axé.